Olá, eu sou o professor Wirley de Oliveira, de redação da Central do Enem. E esta é uma aula que vamos trabalhar coesão textual. Você vai aprender quando menos é mais. Para tanto, vamos ao conceito da coesão textual. É o recurso da textualidade responsável pela eliminação de redundâncias lexicais e semânticas que ocorrem no contexto frasal. Vamos entender estas redundâncias como se caracterizam sendo lexicais e semânticas. De acordo com conceitos gramaticais, redundâncias lexicais são as repetições de vocábulos e as redundâncias semânticas, as repetições de significados. Voltando para a leitura do conceito da coesão, continuamos a ler dizendo: responde também pela conexão interna e externa dos termos linguísticos que compõem a mensagem. Vamos entender agora como é que se caracterizam estas conexões interna e externa. Os conceitos nos dizem que a conexão interna ela é conhecida como endofórica, significando dentro do texto. É a chamada conexão intratextualidade. E a conexão externa ela é a exofórica, caracterizada como fora do texto. É a produção que ocorre na extratextualidade. Voltando para o conceito, então, da coesão textual, relemos que é o recurso da textualidade responsável pela eliminação de redundâncias lexicais e semânticas que ocorrem no contexto frasal. Responde também pela conexão interna e externa dos termos linguísticos que compõem a mensagem. Para que você entenda com melhor clareza esse processo, vamos a um exemplo que diz: o governo anunciou para o próximo mês a criação de 35 mil novos empregos destinados a jovens recém-formados do sertão nordestino. Dessa maneira, o governo pretende fomentar com esses empregos a economia e o bem-estar familiar em uma das áreas mais necessitadas e carentes do país. Como você vê, este texto ele não apresenta erro de ortografia, nem de acentuação gráfica, nem de pontuação, nem de concordância, nem de regência, mas ele apresenta erro de redundância, erro de coesão. Vamos então confirmar quais são as ocorrências desses erros. Quando o texto diz o governo, observe a reincidência dessa expressão aqui, da linha 4, 5 para a linha 6. O governo, correto? Então essa reincidência é exatamente uma repetição de vocábulo. Quando o texto diz empregos, ele repete o termo empregos. Então, essas repetições caracterizam o que o conceito da coesão chama como redundância lexical, que quer dizer repetição de vocábulos. Perfeito? Vamos então voltar para o texto. Quando o texto diz criação, e em seguida ele fala novos, é uma redundância semântica. Observa que criação e novos, a palavra não repete, mas o sentido sim, porque se é criação, só pode ser novo, e se é novo, só pode ser criação. Quando o texto diz também lá na parte final, necessitadas e carentes, também temos uma redundância semântica, porque se é necessitada, é carente, se é carente, é necessitada. Então isso é caracterizada com o que o conceito chama de redundância semântica, ou seja, uma repetição de significados. Logo, no texto nós temos estas repetições, tanto lexicais quanto semânticas, palavras repetidas e significados repetidos. Qual é o exercício, qual é o mecanismo, qual é a função da coesão aqui? A coesão vai eliminar as redundâncias, ou seja, ela vai limpar o texto. Vamos lá então. Observa que o governo tem a reincidência, então a coesão textual elimina a repetição. Empregos também tem uma reincidência, a coesão elimina. Criação novos, temos agora uma repetição de significado, então novos, que é a reincidência do significado, é retirada do texto. E carentes, que também é uma reincidência, também será eliminada a palavra. E aí agora o texto ficou assim, olha: o governo anunciou para o próximo mês a criação de 35 mil empregos destinados a jovens recém-formados do sertão nordestino. Dessa maneira,
pretende fomentar com esses a economia e o bem-estar familiar em uma das áreas mais necessitadas do país. Observou que esse termo com esses ficou sobrando aqui, não é? Então a coesão também vai retirar esse termo com esses aqui, ó. Sobrou, então vamos aqui retirar, certo? Também percebeu que quando o texto diz dessa maneira, pretende fomentar, esse pretende fomentar ficou meio em dúvida. É o governo que pretende fomentar ou é o sertão nordestino? Para evitar ambiguidade, você usa uma técnica que é a técnica da substantivação. Você troca o termo governo que estava repetido por um sinônimo, que no caso seria Estado, também chamada de nominalização. Então agora o texto ficou assim. O governo anunciou para o próximo mês a criação de 35 mil empregos destinados a jovens recém-formados do sertão nordestino. Dessa maneira, o Estado pretende fomentar a economia e o bem-estar familiar em uma das áreas mais necessitadas do país. Percebeu? Então o texto estava... aqui está o texto então correto. O texto estava com todos esses erros, com todas essas repetições. Elas foram eliminadas do contexto, por isso que menos é mais. Então tá aqui, ó, todas essas repetições foram eliminadas, olha só, eliminamos todas essas repetições e entendemos que menos é mais, porque geramos mais qualidade, geramos mais correção e isso faz com que o texto se torne coeso dentro do aspecto do nível culto formal da língua portuguesa. Perfeito? Isso então é coesão textual e você entende quando menos é mais. Um grande abraço do professor Wirley de Oliveira, professor de redação da Central do Enem.